Isso aqui não dá. Não tem como você abastecer. Você vai ter que quebrar, dividir por ilhas, o posto com uma área menor, né? Talvez foi por isso que quando foi feito o projeto lá atrás, se decidiu fazer dessa forma. E não adianta nada o cara ter uma bomba óctupla ou que seja uma dupla, se não cabe todos os veículos ao mesmo tempo. Bom, quando a gente desenvolveu essa metodologia, trouxe aqui conteúdos, montou o conteúdo e desenvolveu esses conteúdos, é justamente para quebrar esses gargalos, né? Gargalos, dúvidas, dificuldades de licenciamento, dificuldades até do entendimento aí das pessoas em relação ao que é o posto de combustível e como ele atua, né? Bom, então, bora lá, o tema da live de hoje é o mapa para abrir um posto lucrativo. A ideia que a gente trouxe aqui dessa live de hoje é justamente discutir um pouco do universo do empreendimento, do negócio em si, que é posto de combustível. Se a gente pensa posto de combustível, a gente pensa muito um pouco no empreendimento primeiro, na construção, e depois vai pensar na operação dele. E a ideia disso tudo é integrar o como funciona tanto a parte de projetos, implantação, e isso a longo prazo para a operação, o como isso vai impactar. A ideia de hoje é justamente trazer esses insights, discutir muito sobre a implantação, falar um pouco sobre a gestão e os impactos que, às vezes, um projeto que não foi muito bem pensado como negócio, trazem ou vão impactar na gestão durante 20 ou 30 anos. E para isso a gente tem um convidado especial aqui, que é o Carlos Bispo, que está aqui junto com a gente. O Carlos é especialista em gestão, já há muitos anos aí, especialista lidando aí com muitos revendedores em termos de pós-combustíveis. A gente vai trazer um pouco desse universo junto aqui, fazer tudo isso conversar. Sejam todos bem-vindos, quem está aí conosco aí participando, assistindo, acho que agora voltou ao normal aí, então fazendo minha apresentação. Novamente, Lucas, obrigado pelo convite, obrigado pela consideração e apresentação. Estou aí no mercado um bom tempinho, né, como revendedor e também atuando aí como a nomenclatura especialista, talvez seja isso, né, Lucas? Mas ajudando aí revendedores, andando pelo Brasil afora aí para poder ajudar o revendedor a ter melhores resultados quando o assunto é gestão, né, do negócio em andamento. A gestão e a administração, a gente sabe que tem muitos indicadores e ninguém melhor do que o Carlos para falar sobre os diversos indicadores que a gente tem, ou rentabilidades, enfim, mas na prática existem limites físicos e é isso que a gente precisa lidar com eles. E o que eu vejo muito falando um pouco da operação e um pouco da construção, são tão sutis os detalhes, são tão sutis que só se você literalmente ficar sentado na pista, olhando para o abastecimento acontecer do posto, é que você começa a enxergar outras coisas que você não estava enxergando. E às vezes quando a gente está lá no escritório, vendo as planilhas, administrando, pensando na escala, pensando na compra, na venda e tudo mais, a gente não dedica um pouquinho daquele tempo na pista. Do tempo que eu fui operador e tive postos, eu me dedicava um pouco a ficar olhando na pista. E eu observava, em muitos casos, o cliente que parava, o cliente que não parava. Eu ouvia relatos de quem tinha dificuldade ou não para entrar numa pista ou numa bomba. Às vezes até o comportamento dos próprios frentistas, o desenrolar, como eles se movimentavam ali mesmo. E eu comecei a observar que tinham gargalos. Isso daqui não dá muito certo. Se colocar um carro na frente do outro ali, e o frentista às vezes não consegue ajeitar muito bem o carro na pista, principalmente naquele horário de pico, né? Já veio em mente aqui um caso que eu vi em São Paulo, a gente pode entrar um pouco em detalhe. Eu fui acompanhar um investidor, né? Ele já era um empresário de um segmento, me chamou para poder avaliar um investimento com ele, né? Estudar um investimento. Eu fui. E o que você falou é muito interessante, porque quando cheguei no posto, algo que eu nunca vi, era exatamente, acho que uma ilha única, tá? Uma ilha única com 3 bombas. Se eu falar para você que era a distância de quase 1 metro uma da outra, e o meu sempre primeiro olhar era o seguinte: como que ele consegue abastecer 6 carros ao mesmo tempo? Porque não cabe 6 carros aqui. Eu sempre falo que posto não dá para se fazer um puxadinho depois, né? A gente quer fazer um puxadinho nas casas, não tem jeito. O posto não dá para fazer um puxadinho, porque, como o Lucas falou, existem outras orientações, né, que tem que se pensar lá no projeto. Mas, enfim, e aí
Eu falei assim, ó, isso aqui não dá, não tem como você abastecer, você vai ter que quebrar, dividir por ilhas, o posto com uma área menor, né? Talvez foi por isso que quando foi feito o projeto lá atrás, se decidiu fazer dessa forma, e não adianta nada o cara ter uma bomba óctupla, ou que seja uma dupla, se não cabe todos os veículos ao mesmo tempo. Então isso foi mal planejado lá atrás. E aí o cara fala assim, poxa, mas esse posto não abastece muito, tem cliente indo embora, da fila, ou o cliente, como você falou, há relatos que ele não gosta de abastecer aqui porque é muito estreito, é muito junto. O resultado futuro, para a gente falar sobre indicadores, sobre números, né, sobre o sucesso financeiro, vai depender, eu sempre digo, lá do começo, no planejamento. Por isso que existem pessoas como você, né, Lucas, para poder dar orientação, né? É aquele tipo de feeling, de sutileza que, se você fizer muito bem trabalhado, pensado, vai fazer total diferença numa operação de um posto. E falando um pouco até sobre esse gancho que você comentou, né? Eu acho que isso é uma grande vantagem de você construir um posto do zero, comparando com esse. Por quê? Em um posto do zero, você consegue escolher qual é o teu terreno, escolher qual é o teu público, escolher qual é o teu produto que você vai abastecer lá. Você consegue pensar, inclusive, em layouts desse tipo. Porque quando você, às vezes, pega um ponto comercial, às vezes que não é tão legal, que as bombas estão todas juntas e tudo mais, você acaba herdando um passado técnico, né? Você herda tudo aquilo da empresa, seja de ônus e bônus, né? Você acaba assumindo toda aquela história dela, sujeito, às vezes, um elefante branco. Então, eu acho que isso é uma das vantagens, às vezes, de você construir um posto do zero. E também ter um olhar, às vezes, até para a tua operação hoje em dia. Será que ela não está limitada, os ganhos também, pela tua capacidade, pelo teu layout, pela tua distribuição dentro do espaço do posto, né? Percebo muito até, Lucas, o pessoal sempre perguntando, Carlos, mas eu queria saber se dá viabilidade um terreno que eu tenho, que eu recebi de herança, ou eu passo sempre naquela rua e vejo um terreno. Então, aí eu caio sempre pensando no financeiro, obviamente, eu sempre penso, olha, primeiro ponto você precisa buscar alguém que possa desenhar um projeto, fazer o estudo de solo, verificar se há autorização naquele zoneamento do município para poder construir, como você falou. Às vezes, eu conheço um município de São Paulo que ficou proibida a construção próxima à escola. O que o Wender falou, muito provavelmente ele já deve ter ouvido, né? Principalmente se vai hospitais, enfim, tem algumas regulamentações que é muito do plano diretor do município, né? Mas, enfim, eu sempre digo que primeiro tem que fazer um bom estudo, procurar alguém que é especialista, para poder saber se tem uma contagem de fluxo, se a contagem de fluxo, permite ter uma viabilidade de conversão, porque talvez você deva receber muita pergunta assim, ô Lucas, eu tenho um terreno e eu acho que dá para construir um posto, só que será que é viável? Será que vai ter fluxo? Né? É uma esquina viva? É um meio de quadra? É próximo a uma área de preservação? Talvez a área de preservação até tenha mais preocupações do que outros itens, né, Lucas? Se puder... Essa é a minha dúvida, tá? Eu sempre recomendo isso, mas eu sempre peço para ir atrás de um especialista. O que você poderia pincelar aí para nós com relação a isso? Sim, é bem comum mesmo, o pessoal que quer montar um posto de combustível fica querendo saber qual é o melhor terreno, de que forma. E para a gente avaliar um terreno, a gente tem que ter, sem dúvida, vários critérios. Zoneamento, como você muito bem colocou, áreas de restrição ambiental, corpos d'água. Em relação a outras restrições, às vezes cada município vai definir. Por isso que a gente tem que ver o plano diretor, como você muito bem colocou. Então, acaba sendo dessa forma mesmo. Algumas regiões também, até por ter um nível de água do lençol freático mais alto, vão te pedir outras coisas. Você pedir, por exemplo, da região, pessoal que às vezes é do Amazonas, já fiz projeto lá também, aquela região, né? Apuí, no Amazonas, rapaz, é longe pra caramba. Existem regiões que têm sazonalidade, porque chove muito e você precisa fazer acompanhamento do nível do lençol freático, por exemplo. Uma exigência em relação a isso vai ser maior do que você pegar no estado de São Paulo, pegar no interior de São Paulo, são diferentes, né? As análises. É igual a questão do tamanho também do terreno da área, né?
tem algumas regiões que não é permitido 600 metros quadrados, ou no mínimo 900 metros quadrados, né? Tem essa relação também, né? Tem relação em relação ao tamanho, né? À dimensão dele. A área da construção do posto. A área do terreno que ele vai ocupar. Mas você sabe que quando a gente vai pensar na escolha de um terreno para um posto de combustível, a gente tem que avaliar diversos fatores, dentre eles até o que você colocou. Você vai ter fatores técnicos, que vai ser viabilidades, que nem a gente está comentando agora, né? Viabilidades técnicas mesmo, de afastamentos, critérios legais, vamos dizer assim. Aí depois você vai ter uma viabilidade técnica em relação ao espaço e áreas, né, de acesso, para ver se, eu quero colocar caminhão, mas meu terreno tem 300 metros quadrados, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar, então isso é técnico. E né? aí é o que impacta, que se a gente for falar da construção de um posto lucrativo, né, que é o tema da nossa live aqui, que é o mapa, o final do mapa é lá, o lucro. Mas é como o Lucas falou, às vezes eu quero construir um posto com investimento menor, para poder que cabe no meu bolso, ou porque eu tenho um risco, ou porque eu estou em dúvida. E aí, lá na frente, como que eu vou abastecer um caminhão numa rodovia, sendo que eu não tenho uma área, né, necessária ali de 20, 30 metros para estacionar um caminhão, para poder fazer um abastecimento sem atrapalhar o acesso, inclusive de outras ilhas. Isso inibe. Por que inibe? Porque eu abasteço menos veículos, ou eu tenho uma exclusão de perfil de veículos, e aí muda todo o ambiente, né? É muito interessante quando eu atendo aqui revendedores ou redes, e aí tem a situação seguinte: Carlos, mas eu estou numa rodovia e o meu posto não tem pátio. Então, eu tento brigar na gasolina, no etanol, porque no diesel tem outros postos que o cara tem pátio e que, por sua vez, vai ficar ali para uma pernoite, vai ter um estacionamento, vai ter um pátio de triagem, e o meu posto eu não consigo fazer isso. Então, eu tenho fuga de receitas, né? Então, por isso que é tão importante a gente chegar até naquele ponto que acho que você comenta bem, sobre as decisões antes da obra, né? Nos resultados na operação, demanda estimada. Talvez você possa localizar, para eu até falar um pouquinho sobre a questão de mix de serviços lá na frente, né? Olha só como é interessante isso. Eu posso dar uma palavra, talvez seja multidimensional, não sei. Estou inventando a palavra agora, mas talvez seja multidimensional, porque quando a gente vai falar de escolher um terreno e o tamanho do terreno impacta no lucro que vai ter lá na frente, e qual é o que eu vou, o cliente, o carro, o caminhão, o veículo que eu vou colocar ali. E depois você tem parte técnicas e você vai ter parte de negócio de venda, ou seja, o quanto você vai ter de fluxo naquele local e quanto você vai conseguir capturar para vender e para ser lucrativo. Então, é um mix de informação que a gente tem que ter ao mesmo tempo quando vai olhar um terreno, né? Quando vai olhar um terreno. Eu posso dizer que ele é multidisciplinar, talvez. Uma das premissas que eu tenho quando eu vou pensar num projeto, ou quando alguém me pergunta alguma coisa sobre isso, é pensar qual é o modelo de negócio que você quer fazer. Eu penso no modelo de negócio, eu quero um posto médio que vai ter mais ou menos uns 1.500 metros quadrados, que vai atender X lojas, tantos metros cúbicos que eu vou vender e tudo mais. Você já está pensando no modelo de negócio e aí você pensa o quanto de terreno você vai precisar. O que eu vejo é as pessoas... Eu tenho terreno, agora eu quero enfiar um negócio ali dentro. Isso, exatamente. Eu herdei um terreno, agora eu tenho que encaixar um negócio ali dentro. Exato. Aí o que acontece? Você vai fazer com o que você tem, com o que dá. E aí como que você vai escalar para ter lucratividade lá na frente? Olha que complexo, né? Se você pensar primeiro o negócio, e aí você vai pensar na oferta e demanda, e aí você vai pensar no mix de produto, que daí o Carlos sabe falar muito bem, Sim. E o mix de produto, e aí você vai falar, bom, para eu vender esse mix de produto nesse volume, cara, aí sim eu vou precisar desse tamanho de terreno, dessa proporção física, estrutural, de reservatório, de edificação, de cobertura, de bombas, e aí vem toda aquela parte de engenharia.
Mas fala um pouquinho sobre oferta e demanda, mix de produto, eu acho que isso é interessante, muito legal para essa área. Porque esses dois pontos têm uma sinergia e, ao mesmo tempo, é simultâneo. Porque, assim, quando eu já tenho uma área definida, por exemplo, recebi de herança uma área, um terreno que fica numa quadra, numa avenida, em qualquer lugar. Eu já tenho a área, eu não tenho o que fazer. Eu tenho, como você falou, não é eu adequar essa área ao negócio que eu quero. Não, é eu adequar um negócio que eu quero dentro daquela área, respeitando a viabilidade, tanto operacional, comercial, financeira que ela vai ter. Então, eu sempre falo, aí você vai atrás do Lucas, que o que eu penso? Você está numa avenida. Você está numa avenida, deixa eu ver, quais são os outros postos que tem? Qual é o perfil de público? É um perfil de gasolina aditivada? É um perfil só de diesel, se for numa rodovia? É uma avenida e, por sua vez, todos os postos têm loja de conveniência e você não tem espaço para uma loja de conveniência, ou o contrário, tem vários postos que não têm loja de conveniência e o seu pode ser um diferencial futuro que vai agregar receita futura. Primeiro você identifica, né, faz ali um levantamento das oportunidades para definir o que é mix de serviços, e aí sim, dentro do que eu preciso vender gasolina aditivada, eu preciso vender pouco diesel, preciso ter um espaço para a loja, vai atrás do Lucas e fala, Lucas, eu tenho aqui uma área e eu penso em fazer, falo ali rapidamente o meu plano de negócios, né? E aí você vai dar a solução para ele, adequando, é como se fosse um arquiteto ali, né, do que ele precisa, obviamente, e depois você faz toda a parte de montagem de projeto, né? Ver as instâncias, quantidade de tanques, onde pode ser alocado ou não, prepara para poder apresentar. Estamos em São Paulo, por exemplo, uma CETESB, ou a Secretaria Ambiental, a pesquisa junto ao município. É basicamente isso daí, né? Exatamente. Você pensa no modelo de negócio, se você não tem posto, você pensa no modelo de negócio e vai escolher um terreno legal, e de acordo com aquilo que você pensa em montar como negócio. Agora, se você já tem um terreno, tem que pesquisar, sem dúvida, o mix de produto, quais são os concorrentes. Nos concorrentes, às vezes a gente tem que pesquisar até para ver quais são as oportunidades que a gente pode se destacar e fazer um diferencial, né? Sem dúvida, isso é fundamental. E aí você tem que adequar o projeto junto com aquele terreno que você tem. Isso. Mas isso, né? Mas também ver o potencial que ele vai ter ou não, né? Isso. Potencial que aquele terreno vai ter ou não como negócio. Por isso que eu falei que é simultâneo, porque se você tem um pouquinho de conhecimento desse estudo de mercado que é importante, aí você também passa a ideia para quem faz o projeto, como o Lucas está falando, isso já é um primeiro passo. E até estou vendo aqui o Isaías falou assim, ó, o plano diretor do meu município barrou a construção do posto. Daí estamos tendo que apresentar um plano de mitigação de impacto de vizinhança e ainda pagar uma outorga correspondente a 2% do valor do terreno. E olha que interessante, que aí a gente começa a entender. Isaías fala assim, lote de 1.000 metros quadrados e fica em uma esquina de bastante movimento. Essa frase, lote de 1.000 metros, numa esquina com grande movimento, acabou. Dá-se uma situação de viabilidade comercial e financeira muito boa. Muito provavelmente vai dar viabilidade financeira. Só que aí a gente vai esbarrar o quê? Na viabilidade operacional. Porque a viabilidade operacional está dizendo que no plano diretor, qualquer construção que for ter de um posto ou de um grupo de empresas precisa seguir ou atender determinados aspectos. Certo, Lucas? Então, o que acontece? Eu fico ali com o elefante branco. Por quê? Eu comprei um terrenaço de 1.000 metros. Eu sei aqui que eu posso vender 500 mil litros. Só que, operacionalmente falando, eu estou bloqueado pela prefeitura. O que faltaria? Onde foi, talvez, como não é o caso do... Não sei se é o seu caso, tá, Isaías? Estou usando como exemplo. Mas se fosse eu, tivesse passado essa situação, comprei um terreno porque tem um grande fluxo e fica na esquina. Me falaram que terreno de esquina viva é bom. Só que a prefeitura tem ali, está barrando o meu projeto. Como que é essa situação? Como que seria uma solução, Lucas? Ou o que eu deveria ter feito antes? Até porque é isso que acontece. É isso que acontece.
É exatamente. Joguei você na fogueira aí agora, hein? Não, essa fogueira eu estou acostumado. É exatamente isso que acontece, tá? Não sei exatamente, né, no detalhe ali a questão do Isaías, mas se a prefeitura barrou, é porque tem alguma questão no zoneamento. E olha só, eu já falei sobre isso aqui no meu canal, não é a primeira vez. Essa é uma das análises primordiais. Antes de comprar ou investir o dinheiro, você tem que validar se esse terreno que você pretende comprar faz sentido ou não para o que você quer montar. Olha só, igualzinho, semelhante a um caso real, comprou um terreno, 2 milhões de reais, investiu, uma esquina maravilhosa, só que não era boa para posto. Era maravilhoso, mas não para posto, porque só permitia zoneamento residencial. Isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. Então, assim, você está com a ideia de montar um posto de combustível? Quer montar? Legal. Antes de comprar o terreno, tem que tirar, no mínimo, uma certidão de uso e ocupação de solo na prefeitura. Isso é o mínimo. Fazer esse requerimento, né? Depois você vai ter outros aspectos também. Eu disse de um, né? Só de um, né? De um aspecto. A gente tem, no método Seu Posto do Zero, a gente tem 6 pilares de aprovação. Então você vê, né? Eu estava comentando de um item, né? De uma certidão. Mas a gente tem vários aspectos. Tem aspecto ambiental, fiscal, de incêndio, né? Então você tem muitos aspectos porque é uma atividade de fato regulada. Então, antes de você comprar o terreno, verifica primeiro. E você tem condição de verificar isso de forma independente. Você não precisa necessariamente acionar o proprietário, necessariamente acionar um corretor, né, de imóveis, tá? Até porque se você falar que é posto lá, já dobrou o preço, né? A pessoa vai querer cobrar mais caro. E só fazendo um aspas, tá? Aí, desculpa te interromper, é que eu estou acompanhando aqui o Isaías. Isaías, esse caso aqui que eu dei exemplo, mas o Isaías complementou, ele comprou esse terreno há 15 anos. Então, quando ele comprou, ele projetou que talvez pudesse valorizar o terreno lá no futuro, aí ele talvez não se deparou que cresceu muito, e aí falou, pô, cresceu muito, eu tenho um terreno de esquina, cabe um posto de combustível aqui. Então, assim, no caso do Isaías, obviamente, ele está tentando apenas viabilizar aquela área que ele tem para isso, né? E aí ele esbarrou nessa limitação, né, da prefeitura. Aí eu vou dar uma sugestão, tá? No caso mais financeira. Se ele está barrando, se a prefeitura está barrando em razão da outorga do valor dos 2%, e você criar um plano de mitigação, quando a gente entra no campo, estudo de viabilidade, estudo de mercado, Isaías, aí é o seguinte, contrata alguém para montar esse plano de mitigação, pergunta lá na prefeitura se já existiram outros casos semelhantes e se pode indicar quem fez esse estudo, tá bom? Depois, se você puder até complementar, Lucas, não sei se entra no seu expertise aí, tá bom? Aí você procura um caso semelhante e levanta a questão de valores. Procurei o Lucas, por exemplo, ali, Ferrari Soluções, e fiz um levantamento para fazer esse estudo, fica R$100 mil. E já se acostuma, tá? Quem está ouvindo falar R$100 mil aqui, isso é dinheiro de pinga em posto de combustível. R$100 mil é algo que é comum. Qualquer coisa que você vai fazer, né, Lucas? Requer investimento. Por isso que eu falei que é um investimento alto. Por isso que tem que avaliar muito bem, montar um plano muito bom de viabilidade, construir de uma forma mais otimizável possível, por isso tem que contratar os especialistas e assim por diante. E aí levanto. E esses 2% do terreno, que deve ser valor venal, alguma coisa assim. Pega tudo isso, e aí você procura um especialista como o Lucas, né? E diz, eu tenho um posto de 1.000 metros, o que você, de repente, vê? Tem um grande fluxo, é uma esquina, né? O que você vê que pode ser construído ali, de questão de ilhas, 4 ilhas, para começar ali, 6 ilhas, e aí sim você começa a debater, vai dar uma projeção estimada de investimento, e aí você sabe quanto que vai vender futuramente. E aí entra o estudo de viabilidade. Vamos falar que o plano de mitigação mais os 2%, mais a construção vai dar R$3 milhões. Tudo bem? Legal.
Então, aí sim, vamos fazer um estudo de viabilidade. Ó, meu investimento inicial é 3 milhões de reais. Então, beleza. Agora, eu tenho aqui uma estimativa de que dá para vender 600 mil litros quando atingir a maturidade. E aí faz o fluxo de caixa futuro, que é o plano, né, o estudo de viabilidade, você já tem o valor de investimento, faz a projeção do cenário, e aí você estuda se vai dar o retorno. Legal? E aí dentro disso, tecnicamente falando, você vai ter um payback. O que é o payback? Quando vocês ouvem lá dizer o seguinte, olha, payback simples, tá? Eu construí um posto e retornou o investimento, que seria o famoso lucro, que é o retorno, né? Retornou aqui o lucro em 3 anos, né? 3 anos de lucro, injetou dinheiro no meu caixa, que eu não mexi, não reinvesti, não retirei, e eu tenho lá no caixa 3 milhões de reais. Deu viabilidade em 3 anos. Tudo bem? Então, assim, eu te contei uma história aqui, Isaías, para tentar até te dar uma luz aí com relação a isso. Mas é esse trâmite, gente. O que o Lucas até falou que era o segundo exemplo que eu ia dar, Lucas. O primeiro eu já tenho terreno, não tenho o que fazer. Agora, Lucas, eu quero comprar um terreno, quero investir no posto, quero entrar no segmento e vi 3 terrenos. E esses dias aí eu atendi uma consultoria que o revendedor, ele já é... O pai tem posto e ele tem 3 terrenos, inclusive um do pai, para poder fazer a viabilidade. Onde que ele constrói? Aí ficamos 2h30 avaliando cada negócio. Tudo bem? Mas assim, são opções. Então, aí eu te pergunto, que eu acho que você já começou a falar. Estou para comprar 3 terrenos, tenho 3 terrenos em vista. Qual que é o primeiro passo aí? Não, legal. Bom, você tem 3 terrenos para comprar e quer escolher, tem que fazer uma análise de cada um, não tem jeito, né? Pegando um link de tudo isso que você disse sobre o retorno, porque é o que a gente quer ver, o quanto o retorno do negócio vai dar lá na frente, eu queria trazer um pouquinho do início dessa conversa. Um pouquinho do início, porque eu acho que ela linka muito bem e ela complementa muito bem, até com o que o Isaías aqui, o Isaías está sendo aqui... Consultoria particular, hein? Consultoria particular, hein, Isaías? Consultoria particular para o Isaías aqui, muito bom, muito bom. Já está trazendo aí muito assunto também para ele. Mas assim, se você tem o terreno, viu a viabilidade dele, conseguiu resolver, o primeiro passo que você tem que fazer depois que você conseguiu acertar a questão da viabilidade, é fazer um projeto conceitual para desenvolver o conceito do negócio que você vai ter, e depois você vai ter um projeto executivo, né? É a etapa natural, tá, gente? Projeto conceitual, projeto executivo, memorial, mapa de escopo e uma estimativa levantada no detalhe do custo do teu posto. Porque o porquê desse número, né? Eu acho que isso daqui é fundamental até para o Carlos falar para vocês se esse número se você vai ter aquele payback lá em 3 anos, né? Então, você tendo esse número apurado com o projeto executivo, com tudo detalhado, levantações, cotação, estimativa, no detalhe o quanto ele de verdade vai custar, esse posto, essa obra, aí você sim consegue fazer uma projeção de retorno no longo prazo para ele. E volto lá na escolha dos 3 terrenos. Para você escolher os 3 terrenos, é isso que a gente tem que pensar no modelo de negócio, o quanto isso vai custar, e em cada situação comercial, falando, né, situação comercial, o qual que ele vai dar mais lucratividade no longo prazo. Aí avaliando fluxo de ida e vinda, né? Então, se você tem 3 terrenos para escolher, tem que analisar os 3, não tem jeito. Inclusive, eu fiz mês atrás, mais ou menos, a gente teve um cliente que ele tinha justamente essa situação. Ele falou assim, eu tenho esse terreno, mas eu estou pensando em comprar esse outro aqui, né? E aí a gente foi analisando, foi discutindo, olha, tinha uma rotatória, era uma avenida principal da rodovia, outra parte era a saída, né? Então, a gente ficou discutindo todos esses aspectos, o visual, a questão da esquina viva, por exemplo, que o Carlos trouxe aqui, né? A frente, né? Eu sempre digo que um posto de combustível principal dele é a entrada da loja. Se você não tiver uma boa entrada da loja,
quem que vai parar para abastecer, né, vai, Carlos? Senão a gestão não resolve depois. Exatamente. E assim, até no Instagram aqui teve o Humberto falou assim, Carlos, mas payback em 3 anos é difícil, aí deu risada. Não, é difícil. Para vocês, se a gente for entrar um pouco mais em estudo de viabilidade, entre rentabilidade, a gente fala de um posto ser viável em pelo menos 2,5% ao mês. Isso é um indicador importante sobre rentabilidade, tudo bem? Então, se você pensar em uma rentabilidade simples de 2,5% ao mês, você já sabe aí quantos meses você precisa caso dê certo o seu projeto. Mas assim, Roberto, não para desanimar quem está aqui não, tá? Mas posto de combustível, eu posso dizer, se a gente entrar, vou entrar num termo aqui, desculpa, tá? Que é um termo mais assim de novos negócios, mas o posto ele é muito parecido com o que a gente chama de Project Finance, que é um projeto financeiro. Ele é de infraestrutura, ele é algo que é de longo prazo. Então, assim, às vezes, se você vai comprar uma franquia num shopping, vamos dizer assim, ou qualquer outro lugar, você tem lá um payback de 2 anos e meio, né? Então, você começa a comparar. Eu posso ter o cachorro-quente, o pastel e a pizza, e eu quero um payback de 2 anos e meio. O que oferecer ali, obviamente, que você vai investir. Como eu falo, posto de combustível é longo prazo, né? Ali onde você era criança e viu que era um posto de combustível, você vai ficar adulto, você vai ficar velho e você vai ver que é um posto de combustível. Pode ter passado 25 pessoas por ali, 25 donos, mas a grande chance de ser. Então, o payback de um posto nunca dá por menos de 6 anos, tá, Humberto? Só para ajudar, de repente, é legal quando vocês participam aqui e perguntam, porque a gente sai somente de uma exemplificação, algo teórico, e vai para o campo de batalha, vai o que realmente acontece, né? E, por sua vez, você vai ter um norte aí, tá? Mas um payback simples de um posto, como é um projeto de infraestrutura, você pode ter certeza que é pelo menos 6 anos. Mas, Carlos, 6 anos é muito tempo. Tudo bem. Só que nós estamos falando aqui de investimento de 3 milhões, 4 milhões. Que quando der o valor do investimento, você for vender esse posto, você tem um valor, famoso valor residual. Ou seja, payback é 6 anos, né, Lucas? Então, em 6 anos eu trouxe o meu investimento. Já se pagou. E olha que detalhe, quando deu 6 anos, eu não vou descartar esse posto, jogar fora, destruir, construir de novo. Não. Vamos entrar na fase da perpetuidade, onde ele vai trazer os seus fluxos, vai trazer o seu retorno por vários e vários anos. Então, a cada 6 anos, você tem um posto de volta. E olha que detalhe, a valorização, quando você pensar em vender esse posto, fazer um valuation, que é um outro assunto, você vai projetar o fluxo de caixa gerado para o período e, por sua vez, você vai ter ali o valor do negócio. Então, aquilo que você investiu, que era 3 milhões, que deu 6 anos de retorno, hoje está valendo 7, 8, 9 milhões, talvez. E aí, você faz suas contas sobre o retorno, né? Então, é um projeto de infraestrutura e por mais que tenha saído um pouco aqui, né, ô Lucas, do tema, mas eu acho que é importante porque a gente está falando sobre um posto lucrativo. Se for para construir um posto que não me traz lucro e que o retorno que eu espero, eu estou querendo ele muito rápido, aí eu tenho que repensar. Agora, se eu não estou preocupado tanto assim, eu sei que o negócio eu projetei muito bem, vai atingir a maturidade, vou entrar com o mix de produto certo, vou estruturar o projeto, construir o posto, uma logística interna top, de acordo com o mercado, de acordo com a demanda, então ali eu tenho um negócio para o futuro. Exatamente. Certo, Lucas? Não, perfeito. Também, o que eu vejo muito, assim, bom, eu que sou da área venho muito da parte da construção, e toda vez que todo mundo fala de investimento, o retorno, o tempo que vai dar, o payback, né? Toda essa base teórica eu também tenho, mas as pessoas se preocupam muito com o retorno do dia a dia. Eu vejo muito isso, né? Eu vou botar ali os 3 milhões, aí vai me dar 30 mil aqui, 30 mil ali, não sei.
vai pensando, e tá tudo certo em pensar nisso, não tá errado, não. Só que é exatamente o que você disse, você vai ter o payback do negócio que você investiu, então você colocou, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, você vai ter o payback acontecendo ao longo do tempo, nesses 4, 5 anos, depende muito da operação, depende muito da expertise do comércio, do feeling do comércio dele, mas você tem a valorização da construção. Então, quando a gente pensa num posto de combustível também, a gente pode pensar que a gente tem várias camadas de valorização. Uma coisa é eu pegar, criar a construção, o imóvel. Outra coisa é o CNPJ com a operação rodando, né? E quando você constrói o posto e monta ele do zero, você faz as duas coisas ao mesmo tempo, só que ficam emaranhadas, então você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você constrói, você construiu um ativo, pronto. Se ele vai operar ou não na sua mão, você construiu um ativo, e só o fato de você ter construído e investido 2 milhões, ele já virou 4 dali a alguns anos. Pronto. Se fosse um prédio, seria a mesma coisa. Acabou. Uhum. Só que você ainda agrega o fator comercial desse CNPJ, dessa operação rodando. Então, o que acontece? Você investiu 3 milhões para construir e começou a rodar com ele. Ao longo do tempo, você já vai ter, né? Dali 6 anos, você já pagou tudo. Você pode, se você quiser, vender o fundo de comércio e ainda conseguir receber o aluguel para você também. Você pode, enfim, inúmeras possibilidades, né? Mas exatamente. Que não é um payback tão direto, né? Exato. Eu pus 3 milhões, voltou 3 milhões em 6 anos, acabou. Não é. Você tem muito mais disso valorizado na construção, né? Valorizado e no entorno todo, né? Porque se você falar hoje, você implantou um empreendimento hoje, você vai falar esse empreendimento daqui 10 anos, ele vai valorizar muito acima da inflação. Na realidade, ele acaba sendo isso, né? Ele vai acompanhando tudo ali, a inflação. Ele acompanha porque é assim também, né? Quando a gente fala sobre um posto, como eu disse, ele sempre vai ser... Vamos falar o seguinte, vou dar um exemplo muito, muito simples. Quando você constrói um barracão, você tem uma área e constrói um barracão, aquele barracão você vai pegar um período de 10 anos, já foi funilaria, já foi mecânica, já foi autopeças, já foi venda de material de construção. Então, assim, pode ter ali várias utilidades, né? Diferente do posto. O posto você construiu uma vez, ali é um imóvel posto. Carlos, mas eu posso, de certa forma, derrubar o posto e construir um prédio? Pode. Conheço casos que aconteceu isso. Conheço casos que derrubou o posto e construiu uma farmácia. Então, assim, existem várias finalidades. Mas, como eu disse, posto é infraestrutura, posto é algo burocrático, né? Porque se eu desistir do meu posto, né, Lucas, eu vou ter que dar uma destinação para aquele tanque. Como que eu vou, de certa forma, aniquilar aquele risco daquele tanque? Eu vou ter que destinar, fazer uma retirada, pagar um frete, transporte especial, levar para um lugar indicado, destinação correta, tem o custo. Aí sim, posso pensar, mas dá um trabalho danado. E geralmente o posto está nas melhores esquinas. É assim, os postos mais recentes estão nas melhores esquinas. Dificilmente, não sei, é uma curiosidade minha, Lucas, que eu não tinha pensado. Existe ainda aprovação de posto que fica no meio de quadra? As pessoas ainda insistem em construir no meio da quadra? Olha, a aprovação ela pode acontecer no meio da quadra normalmente. Isso daí não vai ser uma restrição ambiental, técnica. Isso não vai ser uma restrição. Você pode construir um posto meio de quadra, né? Uhum. Agora, na prática, o que vai fazer diferença é justamente como um negócio, né? Como o visual dele para ser acessado e vender bem. Não tem muito segredo. Então, não é... Por isso ele acaba ficando sempre em esquinas, né? Privilegiado em esquinas ali. Por isso que tem que fazer um bom estudo, né? Fazer um bom estudo. Eu lembro quando eu comecei no segmento, que a minha ideia era ter um posto de combustível. Aí eu pensei, vou vender meu imóvel, eu vou comprar um terreno, porque eu já tinha o dinheiro para o fundo de comércio, eu vou construir.
vou financiar, né? E assim por diante. Então, assim, aí a gente começa a ocupar aquele valor que eu tenho para poder encontrar algo que caiba nesse investimento, para eu construir um posto, e aí a gente volta lá naquele pivota, né? Eu comprei o negócio e estou tentando adaptar o negócio dentro do terreno que eu tenho, cai na mesma, né? Então, são dois momentos importantes separar, né? Primeiro, eu tenho esse terreno e quero construir. Ah, é no meio da quadra. Vai dar viabilidade, né, Lucas? A aprovação, o Lucas já falou que aprova. Agora, preciso ver qual é a viabilidade, né? Ou seja, qual que é a taxa de conversão que entra, quantas bombas eu consigo colocar, posso ter uma loja de conveniência? Como que é a área de manobra? Posso colocar 4 ilhas? Não. Você não pode colocar 4 ilhas porque a área de manobra interna tem restrição. Não é verdade? Então, assim, a esquina, por que a esquina viva é boa? Porque você pega acesso de tudo quanto é lado, né? Posto de bifurcação, você pega todos os sentidos. É difícil não dar viabilidade, não é verdade? Pelo que você vê aí que você monta os projetos. Exatamente, não, exatamente. O que acontece é que você acaba aproveitando a própria via com um acesso de entrada e saída quando ela está numa esquina viva, né? Uhum. Você tem mais área de entrada, você vai ter mais área de entrada, né? E isso naturalmente vai facilitar, né, para o carro circular, abastecer e ter essa saída. Por isso que é fundamental pensar sempre num layout e um bom desenvolvimento ali das bombas, das ilhas, né? Uhum. Eu acho que tem essa sinergia entre o que você... Tem um caso também bem interessante que eu queria aproveitar e comentar com você aqui, Carlos, falando um pouco sobre a estrutura física, né? Eu atendi recentemente um cliente lá em Manaus também, e ele, quando desenvolveu o posto dele há 10 anos atrás, colocaram 2 tanques de 60 mil litros lá e tudo, e ele foi vendendo bem, só que ele foi aumentando, a cidade foi crescendo, 10 anos depois tudo cresceu, ele vende muito bem, e aí tem aquele período de sazonalidade, que a gente tem muito isso em postos também, depende de estar numa área litorânea, numa área de transição, né, determinadas épocas, às vezes, de colheita, por exemplo, né, tem muito isso. E aí aumenta o fluxo daquela sazonalidade naquela região. Sim. E ele colocou 2 tanques de 60 mil litros e ficou por isso, né? 10 anos depois, hoje, quando tem um movimento feriado, o que ele tem que fazer? Alugar uma carreta, um caminhão-tanque, deixar parado lá do lado, para conforme consumirem o combustível, vender o combustível, ele tem condição de descarregar de novo para abastecer. E isso é muito mais frequente do que a gente imagina com operadores experientes. Agora, me fala um pouquinho da parte da gestão. Eu desconfio que essa conta não fecha. Deixar um caminhão-tanque ali do lado, de repente, uma obra resolveria, não é? Então, eu vou falar de um caso real em Anguera, aqui em São Paulo mesmo, de um cliente que eu atendia, e ele tinha um posto vendendo lá aproximadamente 1 milhão de litros, tá? Em épocas de safra sazonal, como você mencionou aí, chegava a vender, né, 1 milhão e 500 mil litros. E ele tinha esse problema. Só que detalhe, você vai falar assim, na Vinha Anguera, você olha assim para trás do posto, da cobertura, da parte onde fica ali o lavador, o borracheiro, tem terreno, tem terra pra caramba ali, a perder de vista. Carlos, mas o terreno é maior. Só que, nesse caso dele, ele pediu para instalar tanques, só que fazia mais de 1 ano e meio que ele não recebia essa aprovação da CETESB, no caso aqui, para colocar esse tanque no posto. E ele passava por isso. Então, ele tinha 2 caminhões. Um caminhão ia e o outro estava voltando. Então, ele preenchia o tanque que estava lá, ficava com o caminhão, o outro, depois, quando estivesse voltando, ele tinha um tanque flutuante. Tanque aéreo, sobre rodas. Aéreo, sobre rodas, inclusive, né? Para poder fazer isso. Carlos, legal. Agora, dá viabilidade? O cara está fazendo viabilidade, ele tem uma demanda.
né? Só que quando foi feito lá atrás, cai naquele problema da falta de planejamento. Então, assim, eu faço um dimensionamento correto de tancagem, eu faço, assim, às vezes eu não aposto no futuro, né? Então, assim, eu sempre faço um exemplo lúdico, mas uma analogia, na verdade, é o seguinte: quando você anda pelo centro de qualquer cidade menor aí, Lucas, de toda pequena cidade, ou até centro de São Paulo mesmo, qualquer centro, área central, você vai encontrar ainda casas que não tem garagem. Você vai encontrar casas que o cara deixa o carro na rua. Porque lá atrás, ninguém esperava, quando foi construído, que tivesse carro. Não é verdade? E o cara foi lá e construiu tudo. O cara não tinha essa visão. Agora, é a mesma coisa o oposto. Se eu construir sem visão, que hoje é mais difícil, hoje eu tenho possibilidades, especialistas, informação na palma da mão, né? Tem a um braço de distância ali, que é o seu celular. Eu posso encontrar ali o Lucas e por sua vez, pedir uma orientação. Tem o Carlos, pedir uma orientação. O que eu faço? Por onde eu começo? O que o mercado está dizendo para o futuro? Né? Como que eu posso prever, talvez, se eu precisar ter mais um tanque? Porque se eu investir tudo agora, não tenho toda a grana, né, Lucas? Então, eu faço um investimento menor, mas eu deixo ali um espaço que o que eu mais vou gastar depois é só o tanque e as linhas para poder fazer a ligação, mas aí eu já tenho tudo mais ou menos programado, né? Então, financeiramente falando, dá mais trabalho você ficar nessa situação do cara ficar descarregando a todo momento, tem o risco, tem a severidade do caminhão, tem o risco de ficar lá armazenado. Teoricamente, você com um caminhão carregado de combustível, parado, estacionado por ali, é quase considerado, como nós falamos, um tanque aéreo. Se tiver algum tipo de problema, você pode até ser acionado, enfim. Tem várias situações que talvez não fique nítido na lei, mas que você fica sujeito, né? Então, acho que a gestão é essa, de você ficar investindo em coisas para poder tapar o buraco, né? Mas você sabe que uma coisa importante também que acontece, Carlos, uma coisa interessante, né? Às vezes as pessoas se apegam bastante ao custo e ficam pensando, não tem o investimento todo tal. Mas você sabe que em um caso recente que eu fiz levantamento de custo, o tanque era 9% do custo. É 9% do custo? E só nessa virada de chave que eu falei aqui, já não muda um pouco a visão? Você fala, peraí, então de repente eu economizo em alguma outra coisa lá, invisto um pouco mais num tanque a mais aqui, né? E já deixo uma projeção do longo prazo. Então, por isso que a gente tem que estudar. Projeto, tem que fazer um projeto executivo, tem que fazer um projeto de análises técnicas e viabilidade financeira, como você colocou. Né? A gente tem que trazer o mundo do custo da engenharia e falar assim, pô, isso aqui vale a pena. E aí você começa a trabalhar com esse agrupamento de custos e fala assim, olha, então peraí, então eu posso deslocar um pouquinho uma verba que eu teria aqui, e injeto um pouquinho aqui a mais, porque eu estou pensando no longo prazo. Você pode fazer dessa forma, mas às vezes eu recomendo para a pessoa, para o investidor, ele deixar uma área reservada para um segundo tanque. Sim. Também, aí sim é o que eu caio fora do que eu falo puxadinho. Aí até pode entrar no caso do puxadinho, porque eu já tenho um espaço. Porque é o seguinte, eu vou te falar uma coisa. Eu já peguei um caso em Roraima, em Boa Vista, Boa Vista, se eu não me engano, que é capital. E, por sua vez, tinha um revendedor lá que me chamou, Carlos, tá muito complicado tocar, o posto não vai para frente. Ele construiu 2 postos, basicamente. Ele tinha uma área grande no centro, na capital, uma área urbana, e ele construiu quase que um posto em L, com 2. Ele construiu 2 postos. E o que acontecia? O posto não tinha tanta venda assim como ele imaginava. Só que, aonde estava o problema? No custo operacional. Por que o custo operacional? Porque imagina o seguinte, Lucas, se eu tenho uma cobertura aqui e uma daqui 50 metros, se eu deixar um frentista ali, não vai
não vai resolver. Por quê? Primeiro, ele vai cansar de ficar indo para lá e para cá. Segundo, enquanto ele estiver atendendo aqui, ele não vai conseguir atender lá. E aí, o que eles tiveram que fazer? Fechar aquela outra operação, mudar linhas de disposição das bombas. Então, a gente volta naquele elefante branco. Né? Exatamente. Então, ele perdeu, de certa forma, toda essa otimização. Investiu demais, colocou capacidade de tanque demais, gastou concreto demais, cobertura demais e criou um gargalo operacional, que é manter mais funcionários do que deveria, e aí não fechava a conta, porque a gente gosta muito de falar sobre números aqui, né? Mas folha de pagamento hoje representa 50% da despesa da estrutura fixa que eu falo, que é a despesa operacional fixa de um posto, 50%. Então, logo, se você tem aí uma participação de 60%, 70% de despesas de folha do total da sua despesa operacional, existe uma grande possibilidade de você ter dimensionado a sua operação, ou você está, de certa forma, com colaboradores a mais. Então, isso é o impacto lá na frente, às vezes por uma falta de planejamento, uma falta de projeto, antes mesmo de construir o posto. Não, é desafiador, né? Sem dúvida é desafiador, tanto em exagerar como economizar. Você tem que tentar equilibrar e chegar no meio termo ali, que seja o mais assertivo. Não é missão fácil para ninguém. Claro. É muito desafiador, mesmo para quem já está na área há bastante tempo. Mas é o seguinte, eu tenho a seguinte premissa também: se você não pensar no mínimo numa estratégia no que você vai fazer, né? Aí como é que você vai conseguir lá na frente se desempenhar bem? Então, minimamente pensa numa estratégia, estuda, faz um estudo, pensa, desenha isso, consulta os profissionais da área, quem é da área de engenharia, de projetos, quem é da área ambiental, quem é da área financeira, consolida esses dados e aí você toma a melhor decisão possível, né? A mais assertiva possível naquele momento lá. E vamos embora, porque comércio é assim, né? Desafiador mesmo, é muito do feeling. Vai ser de você vai arriscar ali e vai fazer dar certo também. E vão surgir outros, na operação vão surgir outros desafios também, que você também vai ter que lidar, e vai ter que, às vezes até tem que mudar até mix de produto, às vezes, né? Às vezes tem que até ver qual é um outro perfil que vai atender. Mas, sem dúvida, em qualquer empreendimento que você vai montar, o primeiro passo é montar uma estratégia, pensar numa estratégia, minimamente numa estratégia e estudar ela, né? Ao longo do tempo, aí já mais de 20 anos trabalhando com projetos, postos de obra e tudo, o que a gente mais vê as pessoas assim, vou fazer igual o vizinho ali, bota 2 bombas, 2 tanques e tá bom, né? Então você não está pensando na sua estratégia, você está terceirizando, inclusive, a estratégia. Então, por isso que é importante você ter esse mapa, esse conhecimento, né? E até aproveitando esse gancho, a gente vai ter na semana que vem, né, Carlos? A gente vai ter na semana que vem a Semana Seu Posto do Zero. Para quem quer montar um posto de combustível, para quem quer entender melhor esse mercado. E a gente traz nessa semana, nessas aulas que a gente vai ter, ou seja, dia 17, 19 e dia 21, a gente vai trazer todos os pontos que você precisa pensar para sair do terreno até a primeira venda na bomba. Se você tiver essa visão dessa jornada toda completa, aí você consegue entender, agora eu tenho que ver o terreno, agora eu vou ver lá na frente quanto que vai dar de retorno, agora eu vou ver o custo, quanto que esse modelo de posto vai dar certo ou não. A gente vai trazer todo esse conteúdo, vai falar muito sobre as bandeiras, quais são as possibilidades de você ter rendimentos de fazer bons contratos ali, às vezes para você estar começando, pegar um capital de giro para começar a trabalhar, fazer contratos com as companhias, e a parte de das licenças, quais são elas e qual é a necessidade. Então, a semana que vem é justamente para isso, para ajudar todo mundo que quer montar um posto, quer ampliar, quer trazer aí novidades aí para o mercado. Eu já me inscrevi lá, hein? Opa, legal! Já me inscrevi lá para poder participar, que é um assunto bem importante, porque, por exemplo, hoje aqui nós falamos, né,
E teria muito mais assunto para poder abordar, né? A gente sempre faz um alinhamento antes ali sobre o que falar. Muitas coisas ficaram de fora, não porque não eram importantes. É que muitas vezes é legal quando a gente traça alguns pontos, uma linha, e aí vem exemplos reais, como a gente tivemos a oportunidade de colocar exemplos reais, porque aí te tira as dúvidas, né? Ajudamos aqui o Isaías a ter uma solução, o Humberto participou aqui também com a gente, fazendo algumas pontuações, então isso é bem interessante. Então, quem tiver a oportunidade de participar, recomendo aí, o Lucas aí com alguns anos, né, de experiência na área, então eu vi lá o conteúdo, vai ser bem interessante. Quem quiser conhecer também meu trabalho, é só, para quem não me segue, ir lá no Seu Posto de Gasolina, tem o canal do YouTube, mas tem também lá no Instagram, Seu Posto de Gasolina, e aí já é uma fase mais ali para quem já está em operação, né, para cuidar da gestão mesmo, para ter mais lucratividade, geração de caixa, mais tranquilidade ali, ter as boas práticas de gestão. E então participem lá, se inscreva lá, porque acho que o Lucas ainda vai entregar muita coisa para vocês. Ó, o que eu posso deixar de orientação aqui, Lucas, é o seguinte, né? Que a gente não pode esperar o posto abrir para a gente começar a administrar, para a gente começar a ver como que a gente vai fazer a gestão, para começar a definir quais são os processos, definir quais os indicadores. Pelo contrário, quando você abrir o posto, você já tem que ter ali bem definido qual vai ser o seu painel de controle. Imagine ali um painel de um avião, que a gente olha assim, é cheio daqueles visores, né, Lucas? E que cada um tem significado, né? Para quem está lá pilotando, sabe exatamente quando o indicador está legal, quando não está. Só que para começar a pilotar, ele teve que passar por um treinamento, ele teve que fazer várias simulações, teve que estudar muito, sentar ali no lado de alguém para poder aprender. Então, posto, a construção de um posto, se você quer que ele tenha bons resultados no futuro, que ele tenha rentabilidade, que ele dê o payback, como nós falamos bastante aqui, que ele possa ser revendido depois, que ele possa gerar uma fonte de aluguel, que ele possa não ter limitação de receita porque foi mal projetado, tem que cair na orientação que o Lucas vai te dar aqui. E qual que é a orientação, Lucas? Porque eu falei, ó, antes de quando não espere abrir o posto para poder fazer a gestão. Mas ele tem um passo anterior aí, né? Tem um passo anterior. O passo anterior é aprender toda essa metodologia que a gente vai trazer na semana Seu Posto do Zero. É justamente pensar no teu negócio antes dele abrir. Se você não pensar nele antes de abrir, como é que você vai garantir que ele é lucrativo lá na frente? Então eu convido todo mundo a participar, fico feliz aí dessa live que a gente teve aqui hoje, Carlos. Eu acho que foi muito legal, muito enriquecedor. Eu acho que vai agregar para todo mundo aqui que segue a gente no canal, seja no YouTube, no Instagram. Com certeza, seus conhecimentos práticos ajudam demais. Pensar nessa integração no antes do posto, né? Igual o avião que você muito bem trouxe o exemplo. Antes da gente sentar no avião e fazer ele decolar, a gente tem que conhecer quais são os botões dele. Então, bora organizar isso tudo, bora colocar isso daí tudo de forma organizada, planejar o que você vai montar lá na frente, para o sucesso que você quer ter dessa empresa, que vai durar 30, 40 anos, quiçá aí 100 anos, enfim. Tem muito posto antigo aí rodando e vendendo muito bem. Tá certo. Ótimo. Legal. E, Lucas, acho que o que eu tinha aqui, acho que a gente já está até chegando no final aí, né? No finalzinho. E eu acho que é isso, né? Você, antes de pensar no futuro, no lucro que você vai ter no posto, você planejar como você vai chegar nesse lucro de uma forma mais otimizada possível, entendendo o mercado, entendendo os 6 pilares ali de um posto. E eu gosto sempre de deixar uma mensagem. Não basta ter dinheiro, você pode ter 10 milhões disponível para construir um posto. E vou falar assim, eu vou falar para vocês um caso real. Só não vou falar a região,
porque postos muito grandes assim, se eu falar região, e dado a situação que eu vou comentar, pode até já induzir que é aquele posto, tá? Mas é assim, Lucas, eu conheço um postaço, uma região, que foi investido mais de 40 milhões de reais, com clube para caminhoneiros, tinha 100 e poucos bicos de abastecimento. Um posto gigante, com estrutura, que não deu a viabilidade, e o dono já estava pensando em vender. Provavelmente, para construir um posto de 40 milhões, não é, vamos dizer assim, na raça, como pessoas normais, né? Como nós lá quando começamos no segmento, tínhamos esse poderio, né? Mas é óbvio também que muitas vezes a gente se alavanca, né? O que é alavanca? Eu acredito que o posto vai dar retorno rápido, sem fazer qualquer tipo de estudo, e eu sempre falo, você não está investindo num sapato, num vestido, numa calça, você está investindo em um ativo. E nós não estamos falando de 3 mil reais, 10 mil reais, nem 100 mil reais. Nós estamos falando de centenas de milhares de reais, ou milhões de reais que são investidos, e que muitas vezes a gente não para pensar. Se eu for perguntar para você, Lucas, se o seu gerente do banco ligar para você e falar assim, Lucas, investe 1 milhão de reais aqui, no investimento que eu tenho muito bom, um papel legal para você investir, manda 1 milhão de reais, tá combinado? Você vai falar o que para ele? Vai dar quanto de retorno? É isso. É isso. Você não quer saber o retorno? E às vezes o dono do posto, quem está investindo, o investidor, está investindo lá, vai investir lá 3 milhões, 10 milhões que seja, e aí ele vai achar que o serviço do projeto, uma assessoria na construção, desenvolvimento do projeto, no acompanhamento, que vai lá custar, que seja 100 mil reais, é caro. E aí o erro operacional dele no futuro é prejuízo silencioso, não é isso? Exato. É uma limitação operacional, é investimento a mais do que deveria, falta de otimização, pura e simplesmente porque não planejou, pura e simplesmente porque não buscou um entendimento sobre como investir aquilo ali. Não dá para você carregar o posto nas costas e levar para outro lugar. Loja consegue. Abre uma loja de roupa, você pode mudar de endereço. Essa daqui está pequena, vou para lá. Supermercado também. Ficou pequeno, vou para outro endereço ali maior. Tá tudo bem. O posto não é assim que funciona. Então, planeje muito bem. Beleza? Bom, Lucas, quero agradecer aí o convite. Teremos aí outras oportunidades. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui para o seu público. Seja bem-vindo aí falando para o meu público também. E é isso, né? Quando precisar, estou à disposição. E vamos fazer o pessoal investir com segurança. Muito bom. Agradeço também demais, cara, a tua participação, a tua contribuição da questão prática mesmo e financeira da coisa. E tudo isso que você trouxe, assim, é de extrema valia, muito, muito importante, né? É muito importante. E é isso, a gente tem que pensar no negócio que tem que ter visão de longo prazo, né? Eu acho que isso resume muito bem. Nem aquele imóvel gigantesco vai ser a melhor coisa, e também nem o pequenininho demais vai ser a melhor coisa. Tem que ser feito sob medida para você, para o teu bolso, para o teu público que você vai atender. É pensado e é personalizado, não tem jeito, né? Não vai ter jeito. Agradeço demais. E, todo mundo que está seguindo no Instagram e no YouTube aqui, quero ver vocês lá na semana, seu posto do zero. Aproveita para se inscrever, a gente vai estar lá. E, Carlos, um grande abraço, muito obrigado por tudo. A gente volta depois contigo aqui, que o pessoal com certeza gostou, engajou demais. Vai dar certo, a gente faz outras lives trazendo temas assim, super relevantes também. Legal, show de bola. Obrigado, gente. Obrigado novamente, Lucas, e até a próxima. Até. Valeu. Valeu, pessoal. Até.